Olá, boa noite. Está começando o nosso programa Opinião e hoje a gente vai conhecer um pouco do trabalho da Associação dos Surdos de Pará de Minas, a ASPAM, que nesse ano de 2009, ano dos 150 anos de Pará de Minas, está completando 5 anos. Nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho dessa associação, um pouquinho do trabalho que os portadores de surdez têm durante as suas vidas. Vamos falar sobre os obstáculos, vamos falar também sobre as suas lutas, sobre as suas vitórias, que são muitas também. E você pode participar do nosso programa através do nosso telefone 3232-2121 ou através do nosso e-mail, que também é o nosso MSN, opinião@tvitv.com.br. O programa Opinião está começando agora. Bom, a ASPAM, a Associação dos Surdos de Pará de Minas, foi fundada em 28 de março de 2004. É uma associação sem fins lucrativos que visa atender às necessidades dos surdos e promover a inclusão deles no mercado de trabalho e na vida de todo, no dia a dia de todo mundo. Eu estou recebendo hoje aqui no programa o João Elias Amaral Júnior, que é um representante da ASPAM, e o Glauber Gualberto Júnior dos Santos, que é professor e intérprete educacional em Libras. E eles vão conversar com a gente, vão falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho da ASPAM. Lembrando que essa é a primeira vez que o programa Opinião está levando para vocês o nosso programa todo traduzido em Libras. Inclusive, é uma das reivindicações do pessoal da ASPAM da gente trazer isso aqui para a nossa TV. Com certeza, com o desenrolar da nossa existência aqui na TV, a gente vai tentar fazer isso cada vez melhor para você. Você participe conosco através do 3232-2121 ou através do nosso MSN, que já está aberto, opinião@tvitv.com.br. Bom, deixa eu começar conversando com os nossos dois convidados. O Glauber vai traduzir para a gente, o João é portador de surdez e vai estar aqui com a gente hoje, é um dos membros da ASPAM, um dos líderes da associação, e vai explicar para a gente um pouquinho desse importante trabalho que é desenvolvido em Pará de Minas. Eu creio que é um trabalho que serve de exemplo para várias outras cidades que estão nos assistindo. Boa noite para vocês dois. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Inclusive, no finalzinho do programa, eles vão dar algumas dicas de Libras do nosso dia a dia. Aguarde. Bom, o Glauber, eu queria que você perguntasse para o João, para a gente, qual que é o principal objetivo da ASPAM? Isso é uma boa pergunta, Rodrigo. Por exemplo, o que é a ASPAM? Por exemplo, antes a nossa cidade tinha muitos surdos que estavam escondidos dentro de casa, algumas famílias até proibiam mesmo esses surdos de trabalharem, de passear. Depois explicando sobre o objetivo da associação, muitos familiares já deixaram os surdos. Por exemplo, uma preocupação nossa é, se essas pessoas surdas aqui da cidade ficarem dentro de casa, no futuro, quando os familiares vierem a falecer, o que essas pessoas vão ter? Nada, né? Vai ficar dentro de casa, não vão aprender nada. Se o surdo já estiver inserido na sociedade, já estiver junto, participando, é claro que ele vai ter uma melhor inserção na sociedade. Daí a associação resolveu convidar esses surdos de diversas localidades aqui do Pará de Minas para fundar essas associações, para ter uma troca, uma confluência de informação, onde ele pode aprender mais sobre esporte, português e inglês. Então vai continuar a comunicação, vai ter uma comunicação mais verdadeira, né? E também algumas associações até viajam para fora do Brasil e tem um contato com outros povos surdos. Agora, resumindo, é fazer o surdo aprender a se virar numa situação de solidão, não precisar de ficar sozinho, né? Isso, é verdade. Porque antes era muito difícil para essas pessoas surdas. Agora, tendo associação, tendo um convívio cultural e social, né, o surdo pode ter um trânsito livre na sociedade. Antes o surdo ficava com vergonha, será que eu sou capaz? Aí agora, com essa inserção na comunidade surda, o surdo já vê que ele é participante, já é igual a todas as outras pessoas e tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. Ele abordou de um assunto que é muito importante a gente até tratar sobre isso, que é a questão
da discriminação que alguns portadores de deficiência têm até dentro da própria família. No caso, o surdo, existem até, infelizmente isso existe até hoje, que o surdo, de algumas situações, que os pais mesmos prendem essas pessoas por medo da sociedade discriminar. Quer dizer, existe uma discriminação para não discriminar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, João. Por exemplo, essa culpa mesmo de alguns familiares que se prendem os filhos, né? Por exemplo, vai lá na padaria e compra o pão para mim. Aí alguns ouvintes vão olhar, ele é surdo, vamos ficar contra ele. Mas não. Se o surdo antes tivesse um convívio social normal, estivesse na escola, comunicando, fazendo amigo, trocando informação, isso já não aconteceria, né? Porque o preconceito só surge quando não se tem contato, né, com a pessoa. E quando tem um contato mais direto, tal como os cegos, alguns deficientes mentais, também têm inteligência normal, trabalham perfeitamente, já não dá para ter uma vivência normal. O surdo é a mesma coisa, né? Falta estar de perto do surdo, falta conhecer, conversar e ver, olha, essa pessoa é legal, essa pessoa é igual a mim. Então precisa de uma comunicação verdadeira, um contato mais de perto, né? Agora, a família também tem que dar o suporte. E ela também tem que querer, né, se mostrar, sair para fora, trabalhar, estudar, aprender a dirigir, viver o dia a dia. A pessoa tem que querer também, né? Isso, com certeza a família precisa ajudar o surdo a sair de casa para conhecer mais, tentar estudar. Por exemplo, algum surdo no princípio pode causar um medo, né, sair de casa e viver a sociedade, mas depois, quando o surdo já está inserido, já é mais fácil dele estar buscando e aprendendo as coisas. Uhum. Agora, essa questão da família, se a família não der esse suporte, só mais ou menos retomando a mesma pergunta, e a pessoa não quiser, que eu estou falando isso porque a importância da pessoa também querer fazer as coisas, não ficar se colocando, coitado de mim, eu sou surdo, ficar com dó dela mesma. Quer dizer, ela tem que se mostrar para os outros, né? Mostrar para a sociedade que assim, eu sou capaz, eu posso fazer e eu vou fazer. Isso é verdade. Por exemplo, se a pessoa não tiver um contato, né, mais direto, depois se esses familiares vierem a se faltar, quem que vai me ajudar? Eu não vou ter esse aporte, não vou ter esse suporte. Agora, se eu for uma pessoa que tem coragem de enfrentar o mundo igual eu faço, né, e enfrento os meus problemas de verdade, eu já sou uma pessoa, já está mais inserida na sociedade, já sou uma pessoa capaz de ter uma vivência normal, casar, namorar, ter filhos, etc. E da mesma forma que acontece com alguns ouvintes, né, que se não tiver suporte, não vai ser uma pessoa atuante na sociedade. Eu trouxe o João aqui hoje, a gente até conversou, porque eu conheço o João há um bom tempo já, e eu vejo a luta dele, dos companheiros dele, nessa questão de se mostrar para a sociedade, de mostrar a importância de falar assim, eu estou aqui, eu posso, eu sou capaz. Não são pessoas que estão chorando, se lamentando dentro de casa, falando, nunca vou arrumar um emprego, nunca vou arrumar uma namorada, nunca vou arrumar um namorado. Quer dizer, são pessoas que saíram e foram à luta. Então, acho que é um exemplo para mim, para você, telespectador, para a gente que pensa que tem um probleminha dentro de casa, a gente quebra uma unha, e o mundo vai acabar. Então, a gente está vendo que existem situações em que a gente tem sempre que falar assim, eu posso, eu vou conseguir, de qualquer maneira eu vou conseguir. Vamos falar um pouquinho sobre a vida do João, a sua vida pessoal, João. O João nasceu surdo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida, João. Isso. Por exemplo, minha mãe e meus pais são primos primeiros, e desta forma eu nasci surdo e tenho mais 2 irmãs surdas, né, que têm essa mesma deficiência. Então, quando eu era criança, eu estudei 2 anos na APAE, depois fui para a escola regular e até hoje estou aí vivendo na sociedade de forma. Mas antes eu não sabia, não conhecia a Libras. A partir do ano de 2001 que eu tive acesso a Libras. Até o ano de 2001 sabia alguma soletração, sabia alguns sinais do alfabeto manual e tal, alguns sinais aí. Depois, quando eu fui crescendo e saindo para a sociedade, conhecendo o surdo, fui conseguindo captar alguns sinais. E aí eu me interessei mais, comecei a viajar e falei assim, olha,
Nas outras cidades tem associação, os surdos reúnem, os surdos fazem reunião, os surdos conversam, mas na minha cidade não tem. Nossa, que vontade de fazer, de montar e de fundar uma associação. Então, junto com o Glauber e alguns outros surdos da nossa cidade, fundamos a nossa Associação dos Surdos, né? E depois surgiu outro desafio. Nas escolas, os surdos estão inseridos nas escolas, mas não tem um professor que saiba Libras, né? E começou, aí criamos aí um curso de Libras aqui em Pará de Minas, capacitamos alguns professores e conseguimos 4 intérpretes no início, né? E hoje já temos mais intérpretes que estão aí na sociedade, mas antes não tinha nada, não tinha intérprete dentro das escolas, não tinha instrutor, então comigo e com os outros surdos começou mesmo a ter esta inserção de intérprete e da associação aqui em Pará de Minas. E hoje, agora, eu já tenho mais ou menos, que fazem curso comigo, mas mais ou menos 200 ou 200 e poucos alunos que estão se capacitando. Ótimo, isso é muito bom. Porque eu vou falar uma agora, acho que já passou o processo eleitoral, eu posso falar sobre isso. Vocês todos sabem que eu trabalhei para um candidato a prefeito da cidade. E a lei eleitoral exigiu que nos programas de televisão tivesse a linguagem de Libra, tivesse um intérprete de Libra. E foi uma grande dificuldade para todos os candidatos encontrar algum que interpretasse, que fizesse a tradução, fizesse a interpretação de Libras. Então esse foi um grande obstáculo que para os candidatos, eu acho que não só aqui, eu acho que no Brasil inteiro. Então eu acho importante esse trabalho que vocês vêm realizando, porque vão capacitando pessoas. E essa capacitação vai facilitar muito mais a vida também nossa que ouvimos e falamos e de vocês que têm esse obstáculozinho pequenininho que vocês superam facilmente, assim. Isso, é verdade. É muito difícil assim, encontrar esses profissionais, né? Em algumas outras cidades, São Paulo e Rio, quando eu já fui visitar e passear, encontrei alguns surdos e já divulguei lá as PAN nessas cidades e o Brasil todo já me conhece, é uma brincadeira minha, mas a gente já viajou sim. E também no futuro a gente quer uma melhoria melhor para o surdo, né? Um futuro mais promissor. João, qual foram os maiores obstáculos que você enfrentou, principalmente na sua infância e na sua adolescência? Que você disse que não conhecia muito bem os sinais, não conhecia Libras, e que você falasse um pouquinho pra gente. Isso, quando eu era criança, na minha adolescente, eu só tinha os gestos, né? Eu vou no banheiro, uns gestos bem simples, né? Sinais familiares bastante simples, né? E tinha alguns sinais familiares ali. O sinal de mamãe, por exemplo, eu utilizava esse puxando a orelha, né? O sinal do meu pai eu usava mais o carro, por causa que meu pai tinha um carro, né? Hoje o sinal de mãe já é diferente, o sinal de pai já é diferente. Mamãe, esse sinal. Não, esse de mãe. Isso, pai, e esse é o sinal de pai. Por causa da barba. Isso, por causa da barba. Uhum. E essa foi a maior dificuldade dele, de se comunicar. A comunicação foi mais difícil? Isso também a comunicação da família. Eram trocas de bilhetes, né? E alguns sinais familiares ali. Então a comunicação se tornava difícil, né? E a comunicação ficava travada e muitas vezes os surdos ficam nervosos dentro de casa porque a comunicação não flui naturalmente, né? Ficar escrevendo, nossa, que coisa chata E era bom se a família já soubesse e já aprendesse a comunicar, então a comunicação seria mais calma e tranquila. Ele diz que existem outros casos dentro da família dele. A família dele está inserida, ele sabe, o pessoal da sua família sabe os sinais, sabe Libras? Sim, a minha família não tem um domínio pleno da Libras, mas já sabe se comunicar, né? Então tem uma sobrinha que já é expert em língua de sinais, desde criança já ensinou, e agora ela viajou e agora está em Londres, né? Ele ficou sozinho aqui, ela foi embora, e ela que sabia bastante, comunicava perfeito. E agora também com a minha namorada eu comunico perfeito também, né? E já tem uma comunicação bastante boa, e também com os amigos e com os intérpretes. Mas na família ainda há uma certa dificuldade. Uhum. Agora, o que eu tenho notado também, assim, no dia a dia a gente vê que é cada vez maior o número de jovens, de adolescentes que estão fazendo isso, estão saindo, mostrando que eles existem. Então eu vejo muito assim, em porta de escola, o pessoal falando em Libras, as pessoas conversando entre si. E eu acho isso muito importante, essa interação para poder
mostrar esse trabalho deles, né? Mostrar assim que eles são capazes realmente de fazer muito mais. Sim, isso é verdade. Antigamente, as famílias não conheciam, né? O surdo, o que é isso? Como que eu vou fazer com o surdo? Né? Então, tivemos um atraso. E, por exemplo, no dia 24 de abril de 2002, tivemos aí a lei que reconhece a língua de sinais como língua oficial do país, né? E a família começou a se despertar para conhecer a língua brasileira de sinais. Mas antigamente não havia esse aporte da lei, e então esses já eram mais sinais familiares. Agora, a partir de 2002, a família já tem um suporte maior, né? Que antes já era bem mais difícil. Ok, eu vou para um bloco de apoio cultural. Eu vou para um bloquinho de apoio cultural, volto daqui a pouco conversando com o João Elias e com o Glauber, que vão falar para a gente mais sobre essa questão dos surdos, mostrar esse papel deles na sociedade. Eles estão aqui hoje para mostrar que eles são capazes. Eu não vou cansar de falar isso aqui no programa. E você de casa pode participar conosco através do nosso telefone, 3232-2121, ou através do nosso MSN, que também é e-mail, opinião@tvitv.com.br. opinião@tvitv.com.br. O programa Opinião volta daqui a pouco. Até já. Clínica de Olhos Aira Palácio, especialista em prevenção de glaucoma, retinopatia diabética, exames especiais de campo visual, angiografia e retinografia. Doutora Zaira Palácio, novo endereço no prédio da Unimed, 3232-2020. O talento está em cada um de nós. Para vencer, você precisa de garra, paixão e muita emoção. Acredite em você, sonhe alto, pense grande. Na Wizard você tem tudo isso e muito mais. Quer falar inglês de verdade? Venha para o Wizard. Wizard, inglês com liderança. Você faz, você vence. Climpan, Clínica Médica Pará de Minas, um centro médico que lhe garante toda a tranquilidade com profissionais competentes e experientes. Doutor Evandro, clínico e cirurgião geral. Doutor Adolfo, ortopedista. Doutora Marisa, ginecologista. Doutor André, clínico geral, cirurgião e emagrecimento. Doutora Mariolga, pediatra e cardiologia infantil. Doutor Flávio Henrique, geriatra e clínico. Doutor Flávio Ladeira, clínico geral. Doutora Luciana, ginecologista, obstetra e mastologista. Doutora Juliane Cavalieri, psicóloga. Doutora Sabrina Palhares, nutricionista. Doutor Daniel Dourado, especialista em dermatologia e cirurgia estética. Doutor Renato Gonçalves Júnior, fisioterapeuta. Climpan, Rua do Rosário 76, telefone 3232-1222. O governo Aécio Neves, com apoio do PDT, está realizando o maior programa de regularização fundiária do Brasil. Mais de 10 mil títulos de propriedades urbanas e rurais foram entregues às famílias de poceiros nos últimos 2 anos. Até 2010, entregaremos mais de 200 mil títulos, o que vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas, garantindo o acesso aos programas de governo e ao crédito. PDT. Trabalhismo de verdade. Estamos de volta com o nosso programa Opinião e hoje a gente falando um pouquinho sobre a ASPAN, Associação dos Surdos de Pará de Minas. Quero agradecer aqui ao pessoal do Sebrae que mandou uma revista bonita aqui pra gente, chamada Passo a Passo, a revista das oportunidades de negócio. Muito bonita, muito bacana essa revista. É uma revista muito útil para quem está pensando em abrir um negócio, explicando direitinho. Muito obrigado mesmo ao pessoal do Sebrae. Casos de sucesso, muito bacana, vou ler com muito carinho.
Lembrando que todo mundo está convidado agora, que agora a gente tem 2 encontros aqui. A gente tem um encontro na terça-feira, no programa Talentos, com cantores, com músicos da região toda, às 8h30 da noite. E na quarta, esse nosso encontro aqui no programa Opinião, sempre com um assunto de interesse da comunidade. E hoje, com um assunto muito interessante, muito bacana. Antes de eu continuar o nosso programa, deixa eu agradecer uns e-mails que eu recebi na semana passada, que a gente teve o programa da Aline Barros e que não deu para ler por causa do nosso tempo. Quero agradecer ao Vicente da AD Distribuidora, a AD, que foi responsável por esse notebook aqui. A Carla Viegas, também, parabenizando pelo programa da semana passada com a Aline Barros. E também ao Roberto Mariotto e a esposa dele, a Rosália Franco, que agradecendo a TV pelo evento da Aline, pelo apoio da TV no evento da Aline Barros aqui em nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês, é muito bom a gente receber esses e-mails e saber que a gente faz bem para todo mundo também. E hoje a gente está aqui discutindo um assunto, conversando sobre um assunto de interesse de todo mundo. A gente está conhecendo o trabalho da Associação dos Surdos de Pará de Minas, que além de ser um trabalho social, é um trabalho de superação. Estou conversando hoje com o João Elias do Amaral Júnior, ele é representante da ASPAN, e o Gualberto Júnior dos Santos, que é professor e intérprete educacional. Bom, pergunta para o João para nós, Glauber, quem é que pode se associar na ASPAN? Quais são os critérios? Claro, além de ser surdo, lógico. Por exemplo, o sócio mesmo é o surdo que pode fazer a sua inscrição. Uhum. E aí ele vai ter a carteirinha de sócio e a associação vai dar a carteirinha. E a associação presta esse serviço. Por exemplo, algum surdo que não sabe do seu direito, eu tenho passe livre. Então a ASPAN já providencia esse papel junto à prefeitura para ele estar fazendo sua carteirinha de seu passe livre. Tem um passe livre entre estados. Aí, se o surdo já não conhece, também ele se filia à associação e a associação dá prosseguimento nesses papéis para ajudá-lo a conseguir esses direitos dele. Eu estou vendo aqui no site da ASPAN, já tem até site, daqui a pouquinho vou passar o site para vocês, que a ASPAN é filiada à Federação Mineira Desportiva dos Surdos. Federação Mineira Desportiva de Surdos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa participação dos surdos dentro do esporte. Como é que é a participação, principalmente do pessoal de Pará de Minas, dentro do esporte? Isso, é bom você fazer essa pergunta, porque, por exemplo, sempre os ouvintes, de modo geral, tem vários campeonatos aí de campo, de futsal, de basquete, de vôlei, de peteca, e os surdos não tinham. Aí a gente já viajou para Belo Horizonte, em contato com a Federação Mineira Desportiva do Sul, a gente resolveu que a associação fazer essa filiação à federação. Tal como várias associações de surdos são filiadas à FMDS, Federação Mineira Desportiva do Sul, a Associação de Pará de Minas também é filiada e essa federação promove esses encontros desportivos, né? E tem os campeonatos próprios para o surdo, né? E, por exemplo, um campeonato aí que tem surdos envolvidos, se tiver uma falta, o juiz não vai apitar com um apito normal, mas ele vai ter uma bandeira especial que na hora que ela ser levantada, o surdo já vai saber que é falta. Natação também, ao invés de ter um sinal sonoro para iniciar a natação, vai ter um sinal visual. E é por isso que é importante os surdos participarem e estarem aí envolvidos nesse processo de esporte, e a Associação daqui de Pará de Minas está ajudando o surdo nisso. Agora, a gente estava conversando antes do programa começar, que a gente vê uma grande preocupação da sociedade em abrir os caminhos, principalmente para o deficiente físico, aquele deficiente que tem dificuldade de locomover ou que não se locomove. Eu queria saber do João, na questão dos surdos, que tipo de atitude que os nossos governantes, a sociedade em geral como todo, está fazendo para facilitar um pouco mais a vida deles? O que ele tem visto? Por exemplo, o meu sonho, e também o sonho da ASPAN, é que no futuro, uns 2 ou 3 intérpretes em cada lugar, né? Um em cada órgão da sociedade, né? Não é verdade? Também alguns computadores, para o surdo já ter uma inclusão digital, também uns médicos, fonoaudiólogos, onde o surdo possa ir sozinho e ter esse apoio, né? E onde possa ter esse apoio nos médicos, no psicólogo. Então a ASPAN está pedindo já pede a ajuda da prefeitura
E se a prefeitura também pudesse ajudar, né? E alguns surdos também são carentes, tanto economicamente, e se tivéssemos essa ajuda, né? Eles, nos órgãos públicos, quando eu falo públicos, são públicos mesmo, prefeitura, fórum, até em bares, também nos órgãos, né, que é atendimento público. Eles sentem falta, claro, de uma pessoa que possa direcionar a ele um atendimento especial que eles necessitam. Eles sempre precisam chamar alguém. Sim, precisa muito, porque, por exemplo, para mim já tem uma certa facilidade, né, em algumas lojas, mas em outros surdos que já tem uma dificuldade maior. Sempre tem que ir lá com um amigo bonzinho que vai estar ajudando, vou comprar uma camisa. Então tem sempre um amigo ali bonzinho que vai ajudar. Por exemplo, o surdo quer ir lá comprar uma moto, aí tem que chamar uma pessoa de boa fé para ajudar. Talvez a família fala, não vai comprar não, que é muito caro, mas o surdo quer comprar, né, e como que faz? Vai ter que ficar lá dependente da família, né? E no caso do automóvel, deve sempre gerar uma desconfiança. Opa, eu vou vender um carro para um surdo dá conta de dirigir, dá conta de pilotar uma moto. Sempre deve gerar esse tipo de desconfiança, né, João? Sim, é verdade. Por exemplo, eu já tenho carteira, né, de moto de carro. Da mesma forma, se eu quiser vender meu carro e tal, eu trabalho, pago os meus impostos. Então, é a mesma coisa, né? Eu sou uma pessoa normal, né? Eu sou uma pessoa, mas portador dessa deficiência auditiva, mas uma pessoa. Por exemplo, o João, ele dirige, eu conheço o João. Uma vez eu vi o João, eu vou confessar isso aqui. Quando eu vi o João, que o João estava aprendendo a dirigir, eu acho que como um ser humano, nós todos temos nossas falhas, eu falei assim, você... Foi ou não foi? Eu me assustei com ele, você vai dirigir... Eu acho que deve ser a reação de muita gente, né, João? Você pode dirigir, você está dirigindo. Como é que é a direção, João? Como é que você se comporta no trânsito? Para mim, super fácil, super tranquilo. Eu tive alguns problemas no curso, porque quando eu cheguei lá no curso para fazer a avaliação, o médico pensou assim, tá, você não tem problema nenhum, né? Você é só surdo, tá, ok. Aí já deu ele passou no exame de direção e depois ele foi fazer o curso e teve essa dificuldade que não tinha intérprete, né? Ele fez a prova depois e conseguiu 27 pontos, né? Então a prova que ele fez é a mesma prova que qualquer outra pessoa faz. A prova de moto também é a mesma coisa. E a professora dele, Alessandro, o Alessandro que ensinou ele a dirigir, a pilotar a moto, falou, você já sabe pilotar, então cuidado, vou te dar algumas dicas, alguns macetes, consertou, ele conseguiu passar de primeira vez, passou no exame de moto também. Beleza. Nós recebemos aqui um recadinho, o Marco Túlio, lá de Onça de Pitangui. Quem quiser participar do nosso programa através do nosso telefone é 3232-2121. Quem quiser mandar e-mail ou MSN, opinião@tvitv.com.br. Lendo o recadinho do Marco Túlio, lá de Onça de Pitangui. Ele está mandando um abraço para o João e para o Fernando, irmão dele. E pergunta pelo Fernando. Eles trabalharam juntos na penitenciária, mas perdeu o contato. Faz 3 anos que não tem notícias do Fernando. Eu sei onde é que o Fernando está, porque o João já me contou. Mas eu gostaria de que falasse com o Fernando que o João contasse. Por exemplo, meu irmão está morando lá na Inglaterra, em Londres, né? Já tem 3 anos que ele está lá trabalhando num restaurante lá. E é garçom lá nesse restaurante em Londres. E também a esposa dele, com os 3 filhos, já também residem lá. E tem 6 primos também que moram lá na cidade. O João, antes da gente começar o programa, eu perguntei para ele assim, João, e numa situação de emergência, como que o surdo mudo vai agir? Como é que é? Como é que eu queria que ele contasse o pessoal? Ele, por exemplo, falou que solta sinais, né? Solta um som, né? E como é que é isso? Conta pra gente essa história. Por exemplo, se eu tiver algum acidente de carro, se tiver um surdo e agarrar a perna lá dentro, alguma coisa, dá para ele mandar uma mensagem, né? Então, já dá para mandar uma mensagem para um órgão responsável, a polícia, e já ocorre. E também, se tiver alguma pessoa próxima, dá para emitir alguns sons, dá para gritar, pedindo ajuda. Bom,
A gente vai falar agora, vou te dar alguns exemplos dos obstáculos que você pode enfrentar no dia a dia. Por exemplo, eu acho que deve ser muito constrangedor, chega a ser até constrangedor pela falta de tradutores. Por exemplo, uma mulher precisa de uma assistência médica íntima, de fórum íntima, questão íntima. E como é que fica essa situação? O homem também, por exemplo, um problema masculino, tem que chamar a mãe, tem que chamar a namorada, a esposa. Como é que fica essa situação? Quer dizer, isso é um tipo de coisa que vocês devem enfrentar, né, João? Isso é verdade. Isso é um problema que sempre o surdo se encontra. Algum problema aí relacionado à parte sexual, por exemplo, né? Alguma doença, alguma coisa. Ah, vou chamar. Quem que eu vou chamar? Aí muitas vezes o surdo até guarda esse problema e a doença se torna cada vez mais grave por vergonha, né? De chamar a mãe ou o pai. Por falta dessa carência desse profissional, intérprete ali no consultório médico. Aí se tiver um intérprete já é mais fácil, já a comunicação se flui naturalmente. Agora, se eu estou com um problema e preciso ir no médico, vou chamar minha mãe, vou chamar meu pai, nosso pai, eu vou ter uma vergonha grande de explicar. Por exemplo, hoje algumas doenças, né, a AIDS, por exemplo, se um surdo, se caso acontecer esse caso, eu vou chamar minha mãe e meu pai vai saber e todo mundo vai saber, né? E se caso tivesse por perto, né? Nem sempre você vai ter uma pessoa assim íntima por perto para você poder chamar também. Algumas vezes dá para explicar para o médico sozinho, né? Mas outras já encentam uma certa dificuldade, né? Aí quando é uma coisa muito grave, também eu já pergunto, a minha mãe já acompanha também, mas quando é uma coisa mais simples, ele já resolve sozinho. Eu tenho uma opinião minha formada, que eu acho o seguinte, que os nossos educadores, pessoal da área de educação, deveria... pelo menos um período do ano, obrigatoriamente, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, obrigar a colocar dentro dos cursos regulares, lições de braille e também de Libras e da linguagem de sinais. Porque eu acho muito importante isso para poder apoiá-los e não acontecer situações constrangedoras como esse caso que eu acabei de falar. A gente falou questão sexual, que é uma questão que ainda existem muito tabus em relação a isso. Você concorda? Deveria ser obrigatório? Por exemplo, antes que não havia ele de instrutor e nem associação, né? Não tinha nada relacionado a isso. Agora já tem uma inserção maior de pessoas que já conhecem língua de sinais, que estão aí já para auxiliar uns surdos. Agora já tem uma abertura maior, né, do que antigamente. Eu queria saber se ele acha que durante esses anos, que eu já notei isso também, que houve uma evolução com relação a isso. Antes, quando a gente ia se comunicar com o surdo, com o surdo, a gente usava aqueles sinais grotescos mesmo, com fome. E hoje, sim, a gente está vendo que a linguagem está sendo mais disseminada, o pessoal está tendo até curiosidade de aprender para poder se comunicar direito, né? Você concorda se houve essa evolução? Sim, concordo com isso plenamente. E também estou pensando assim, já no futuro bem próximo, né? Essas pessoas em diversos órgãos já terem um conhecimento maior de língua de sinais para poderem estar trabalhando ali, auxiliar o surdo. O surdo vai na loja, quer comprar uma camisa e o funcionário já sabe comunicar com o surdo e o surdo fica feliz nisso, né? Em diversos órgãos, em diversos lugares. Então é um sonho no futuro bastante próximo. E também os policiais param o surdo na blitz, começa a conversar com ele ali, me mostra isso, me mostra aquilo, o surdo não sabe comunicar, ele vai ter que escrever num papelzinho, mostrar para o policial, é uma coisa chata, né, ficar ali conversando através de bilhetes. Então se um policial soubesse comunicar, seria bem mais fácil. É uma questão também, os policiais, os médicos, principalmente os profissionais que lidam com situações essas do dia a dia, o médico, o funcionário público deveria também ter, o professor deveria ter esse tipo de formação, porque eu acho que o mundo é para todo mundo, né? Se uns nascem ouvindo ou não ouvindo, enxergando ou não enxergando, o mundo Deus fez igualzinho para todo mundo, então todo mundo tem direito de usufruir. Não é isso, João? Isso também é bom os profissionais se despertarem mais para a língua de sinais, né? Não ficarem assim receosos ou com preguiça, né? Porque o surdo é uma pessoa, né? Por exemplo, no hospital, era bom se houvesse em cada órgão assim, uma pessoa responsável para esse atendimento à pessoa surda, né? Que sabesse. E uma coisa importante também, né?
o surdo, o cego, são consumidores, né? Quer dizer, vai numa loja, vai num banco, quer resolver uma situação, não tem, ela é capaz de desistir de um negócio, porque não tem ninguém para orientar, né? Pode desistir de comprar uma coisa, de abrir uma conta em banco, de fazer um depósito bom no banco que gerente bancadora, né? Assim, não é isso? Pode perder um negócio bom, hein? Porque não tem ninguém na agência para orientar, né? Até para resolver questões de papéis, numa delegacia, numa prefeitura, no fórum. Tá faltando esse tipo de gente, né, João? Isso. Já aconteceu um caso que comigo teve um acidente de carro, que eu tive que chamar o intérprete Glau para ir comigo na delegacia, porque a polícia não sabia, né? Então o intérprete teve que ir lá comigo e demandar um tempo bastante grande para explicar o que aconteceu lá. Também a carteira, o CPF dele, a carteira com os documentos pessoais sumiu. Aí teve que ir lá na prefeitura e teve que chamar um intérprete, para o intérprete ir lá na delegacia, para o intérprete ir junto com ele, né? Se caso tivesse lá, já era bem mais fácil. Uhum. Também, às vezes, algum policial, ele é surdo. E o policial também se dá uma certa ignorância, né? Vou olhar somente para o intérprete, não estou olhando para o surdo. Tem que, se não tiver o intérprete ali, como que faz? Aí ele somente vai ler e vai dar uma atenção mínima, né? Não, tem que ter paciência, tem que ter esse respeito com a pessoa surda, com deficiente mental, ou com deficiente visual, ou com qualquer outra deficiência. Até porque o surdo também tem que seguir os mesmos direitos e deveres que nós todos temos, eles também têm. Quer dizer, da mesma forma que eles são cobrados, eles têm o direito de cobrarem isso também dos nossos órgãos públicos, né? Um tratamento especial para eles, que eles precisam desse tratamento. Não é isso, João? Sim, por exemplo, é da mesma forma que a sociedade hoje enfrenta o preconceito contra o racismo, né? Não é verdade? Por exemplo, se no futuro tiver um filho surdo, como que vai fazer? Como que vai enfrentar com esse preconceito? Já aconteceu isso com vários amigos meus, né? Sempre, quando eu era criança, já havia um preconceito contra a minha pessoa. Depois, no futuro, aí, por destino, nasceu um filho surdo. Então, como que faz? Não é verdade? O mundo dá voltas. Bom, gente, eu vou para um bloco de apoio cultural. No próximo e último bloco nosso, eu vou conversar um pouquinho com o Glauber, que ele é professor e intérprete educacional, e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da importância, nós vamos bater nessa tecla de se aprender. Nós temos profissionais que estão aptos para ensinar e a gente tem que estar apto para aprender também. E também no finalzinho do programa, tanto o João quanto o Glauber vão dar dicas do dia a dia. Como é que a gente deve se comunicar? Aquela comunicação básica do dia a dia. Daqui a pouquinho no programa Opinião, que volta já já. Até já! Clinpan, Clínica Médica Pará de Minas, um centro médico que lhe garante toda a tranquilidade com profissionais competentes e experientes. Dr. Evandro, clínico e cirurgião geral. Dr. Adolfo, ortopedista. Doutora Marisa, ginecologista. Dr. André, clínico geral, cirurgião e emagrecimento. Doutora Mariolga, pediatra e cardiologia infantil. Dr. Flávio Henrique, geriatra e clínico. Dr. Flávio Ladeira, clínico geral. Doutora Luciana, ginecologista, obstetra e mastologista. Doutora Juliane Cavalieri, psicóloga. Doutora Sabrina Palhares, nutricionista. Doutor Daniel Dourado, especialista em dermatologia e cirurgia estética. Doutor Renato Gonçalves Júnior, fisioterapeuta. Climpan, Rua do Rosário 76, telefone 3232-1222. O talento está em cada um de nós. Para vencer, você precisa de garra, paixão e muita emoção. Acredite em você. Sonhe alto. Pense grande. Na Wizard você tem tudo isso e muito mais. Quer falar inglês de verdade? Venha para o Wizard. Wizard, inglês com liderança. Você faz, você vence. A vida que melhora tem a marca do verde. Neste momento de crise mundial, Minas precisa ser referência no desenvolvimento sustentável, na promoção da cidadania e da justiça social. O Partido Verde é a ponte para o futuro.
Para o Partido Verde, a sustentabilidade é a base da construção de um tempo com mais saúde, educação, cidadania e justiça social. Minas está neste caminho. Partido Verde, nova esperança para o Brasil. Venha para o PV. Clínica de Olhos Zaira Palácio. Especialista em prevenção de glaucoma, retinopatia diabética, exames especiais de campo visual, angiografia e retinografia. Doutora Zaira Palácio. Novo endereço, no prédio da Unimed. 3232-2020. De segunda a sábado, às 6 da tarde, Momento de Fé. A palavra de Deus e reflexão. Aqui na TVI, a TV mais perto de você. Confesso que esse é um dos programas de opinião mais interessantes que eu já tive. Eu estou conversando com o pessoal da ASPAN, Associação dos Surdos de Pará de Minas, e a gente está conversando hoje em Libras, nessa noite fria que está fazendo. Está muito frio, tá? Como é que eu falo frio? Está fazendo frio. Frio? É assim? Se dá uma tremida. Então tá vendo? Essa noite fria, já ali o inverno dando as caras aqui. Bom, nos dias 12 e 13 de setembro, a ASPAN vai realizar uma festa para comemorar esses 5 anos da associação e também os 150 anos de Pará de Minas. Nós temos aí um ano cheio de festa. Como é que vai ser essa festa? Serão 2 dias de festa? O que vai acontecer? Queria que vocês falassem pra gente. Apesar de ainda estar longe, eu acho que já é hora da gente falar sobre o assunto. Então, essa nossa festa é de 5 anos de fundação, onde teremos algumas associações convidadas e também temos alguns cantores aqui da terra, o Emanuel Scarpelli, Jonathan, também o Marcos Moura. O Marcos Moura também vai fazer parte da nossa festa e também uma parceria com o Bar Tradição e uma parceria também inédita com a Prefeitura, que nos está doando ou emprestando o lugar da nossa festa, que será no Clube da Prefeitura, onde várias associações de surdos virão aqui para a nossa cidade e os ouvintes da nossa cidade terão essa oportunidade de estar trocando experiência, de conhecer o surdo. Por que, então, de uma festa do surdo? Porque sempre temos aí várias festas de ouvintes, né? E o surdo está lá numa festa que não está entendendo nada, né? Só está encontrando ouvinte, só eu surdo, não tem uma comunicação. Agora, uma festa somente de surdo, onde o ouvinte também pode entrar, é legal essa troca de informação, essa troca de experiência. E o campeonato será realizado na parte da manhã. De que modalidades? O campeonato é de futsal. Futsal? Futsal. Onde teremos 9 associações que participarão dessa chave de eliminatória aqui na nossa cidade. Então, em 2 dias. O campeonato vai acontecer em 2 dias. E como é que estão os preparativos do time de Pará de Minas, hein? Tem que fazer bonito, é sede do campeonato, tem que fazer bonito. Como é que está o preparativo? Já começou a treinar? Sim, já treinamos 2 vezes, já perdemos essas 2 vezes. Todo dia. Mas como eu já saí da presidência, agora eu já posso jogar e vou trazer um troféu aqui e entregar para você. Faz questão. Qual que é a sua posição no jogo? Atacante, goleiro? Eu sou atacante, né? Tá ali, atacante, tá sempre ali. Tá sempre próximo do goleiro ali, auxiliando o goleiro. Diego Tardelli ou Kleber? No futebol é pivô. No Diego Tardelli ou Kleber, que ele parece? Tardelli? Faz mais parecido com o Kleber. Com o Kleber? Você é cruzeirense, né? É cruzeiro. Isso, sou cruzeirense. Mas o Diego Tardelli também é, ó... Tô brincando. Bom, gente, como eu disse, o Glauber, ele é professor e intérprete educacional. E o Glauber veio acompanhando o João hoje aqui para nos ensinar também e falar um pouquinho, né, Glauber? Agora eu queria uma opinião sua sobre essa importância. O João falou isso durante todo o programa, dessa importância das pessoas procurarem conhecer os sinais, conhecerem Libras, para poder aprender a se comunicar e não acontecer situações constrangedoras como que o João falou hoje aqui no programa, contou pra gente aqui hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Glauber.
Isso é verdade, Rodrigo, porque, por exemplo, na escola antes não havia esse profissional intérprete que estava ali para auxiliar o surdo nas aulas. Com agora mais ou menos 2 a 3 anos, aqui a nossa SRE já tem intérpretes que estão dentro das escolas estaduais, já auxiliando os surdos nesses processos educacionais. E é muito importante o intérprete estar na escola, porque é o primeiro lugar que o surdo vai procurar o conhecimento. Não é verdade? Se a escola não tiver já um profissional que está ali para ajudar o surdo a estar inserido nessa comunidade escolar, o surdo fica ali incluído em tese, mas sem saber de nada que está acontecendo. Se tiver um intérprete dentro da escola, ele já vai ter acesso aos conhecimentos, aos conteúdos curriculares, na sua própria língua, que é a língua brasileira de sinais, e por consequência um desenvolvimento maior aí no seu conhecimento, no seu intelecto. E não adianta também a pessoa só aprender e não colocar em prática, né, Glauco? Porque a pessoa tem que sempre fazer o curso e procurar novidades, procurar perguntar para o professor, para os próprios surdos, para os surdos darem algumas orientações para eles, não é isso? Isso, porque a língua brasileira de sinais é igual a qualquer outro idioma. Se você fala inglês, por exemplo, você não está sempre com contato com a língua, conversando, você vai esquecer bastante coisa. E a língua de sinais é a mesma coisa. Se o ouvinte aprendeu, eu fiz o curso, eu sou capacitado? Não. Sempre tem que estar ali com contato com a comunidade surda para estar sempre desenvolvendo maior e melhor na língua brasileira de sinais. A Olinda, do bairro São Francisco, vou pegar um gancho na pergunta dela aqui. Quer saber qual o telefone da Associação dos Surdos? Ela tem um irmão que trabalha na Caixa em Dores, em Indaiá, já fez o curso em BH, mas quer saber o telefone para ele entrar em contato aqui em Pará de Minas. Olinda, quer saber então o telefone de contato de vocês? Temos? Sim, a ASPAN não tem um curso de língua de sinais, mas tem uma parceria com a escola, com a ANEL, né, que é a Associação e Núcleo de Estudos de Libras aqui em Pará de Minas. Né? O telefone de lá é 3231 4668. Repetindo então, 3231 4668. Esse telefone é da ANEL, que dá o suporte para a ASPAN. Não é isso? Isso. E algum contato pode conversar com a Cássia, que é pedagoga de lá, ou com a Elisiane, que também está lá trabalhando lá. E também pode ir lá visitar os cursos que temos na ANEL. A ANEL fica na rua... Na mesma sede da ASPAN, então, né? Fica na rua Melo Guimarães, na rua Guimarães Sobrinho, desculpa, 138. Isso, Guimarães Sobrinho, número 138, bairro Centro. No centro, não é isso? Isso. E está aberto, funciona em horário comercial? Como é que funciona? E sim, aos sábados a gente tem o curso de língua de sinais de manhã e tarde. E agora a gente está reestruturando os horários. Porque a ASPAN está com a nova presidência, né, e a ANEL também já está encerrando um semestre letivo. E a gente está reestruturando os horários. Mas atualmente a ANEL funciona aos sábados. E a ASPAN também nos domingos já pré-estabelecidos. A gente falou muito em profissionais, em servidores públicos, em policiais, professores. Mas a pessoa comum, leigo, pode ir lá, também está aberto. Se eu quiser, uma pessoa que estiver assistindo, eu quero aprender a linguagem dos sinais, está aberto? Sim, com certeza. Um preço bom? Aí o preço ainda não sabe direitinho. Mas está aberto lá, né? O telefone lá, para quem quer contato, 3231 4668, 3231 4668. O Adilson, do bairro Esplanada, aqui em Pará de Minas, está certo? Nós estamos com dúvida se é 68 ou 88. Ok, se alguém quiser ligar para a gente aqui. Ok. Aí pode ligar para a TVI e a TVI entra em contato. O Adilson, do bairro Esplanada, está falando que o João está fazendo um grande trabalho na cidade. Parabéns e um abraço do Adilson. Colocou em parênteses, flamenguista. Provavelmente o João deve conhecer o Adilson, então. Conhece, João? O Adilson? Pelo nome Adilson, são tantos, né? Bom, vou aproveitar que os dois estão aqui. Os dois estão aqui, aliás. Vamos aprender, então, a falar um pouquinho? Para a gente não dar uma nota quando o João vier conversar com a gente não saber falar, como eu aqui, por exemplo. Eu fico inventando, né, João? Eu falei com o João antes do início que eu sei o alfabeto inteiro, A, B, C, D. Mas eu me perco quando eu vou ler um deles falando.
existem sinais que são bem interessantes a gente aprender agora. Por exemplo, João, boa noite. Boa noite. Vamos fazer de frente? Boa noite. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Com D. Dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero ir num lugar fazer uma compra. Quero comprar uma roupa para minha namorada, o dia dos namorados está chegando. Ou então a namorada quer comprar um para o namorado. Como é que ela deve se comportar? Como é que ela chega numa loja e pede, quero comprar uma roupa, Aí ele sempre chega lá e escreve, né? Mas, por exemplo, o sinal é esse aqui, o surdo quer comprar. Então, o sinal de comprar é aquele ali. Quer comprar uma camisa, o sapato, o sinal de sapato já é esse. Quero ir no banheiro. Sinal de banheiro. Banheiro assim? Isso. Assim? E se tu... Como é? Confirmado o telefone. O telefone é esse mesmo. Ligaram para cá e confirmaram. Ó, 3231-4668. Alguém ligou para cá e confirmou o telefone. Sim? Núbia. A Núbia ligou para cá e confirmou o telefone. Bom, agora vamos a uma outra interessante para nós agora. Pensa numa coisa do dia a dia. Quero, por exemplo, tomar café. Normal. Isso. Normal. Faz um pra gente bem interessante, João, que você usa muito. São muitas coisas. São muitos sinais interessantes. Mas o importante é esses sinais de cumprimentos. Boa noite, boa tarde, bom dia. O sinal de bar. Vamos no bar? Ou boa. Restaurante. Vamos lá. Vamos passear. Passear? Isso. Vamos viajar. Como é que é viajar? Viajar? Vamos pra giros, vamos pra boate, dançar. Giros. Como é que é? Vamos pra giros. A giros já tem até assim pra todo mundo? É, o sinal de giros. Esse é o da giros? Isso. Nossa, já existe até um sinal já próprio pra giros. Por exemplo, o bar tradição, já é esse sinal. Bar, tradição. Tá. Mamãe, a gente já falou, papai. E vovó? Como é que é? Vovô e vovó. Vovó e vovô. Vovó, vovô. Isso. Datas. Feliz Natal. Como é que seria? Natal. Feliz Natal. Feliz. É o F. Feliz. Isso, Feliz Natal. Feliz Páscoa. Feliz. O coelho. O coelho. Invertido. Feliz isso. Páscoa. Ok. Mais alguma informação pra gente sobre a ANEEL, sobre a ASPAN? Vamos ver aqui. Então, repetindo, então, o telefone de contato, vamos colocar no ar aí, 3231-4668. A sede fica na rua Guimarães Sobrinho, número 138. E nos dias 12 e 13 de setembro vai acontecer aqui um encontro de surdos da região toda de Minas Gerais, do Brasil. De quem vai participar? Só pra gente... Sim, o Brasil todo. Mas o campeonato oficial é da federação, né, daqui de Minas. E a festa é para todos os surdos brasileiros. E quem quiser apoiar, se alguma empresa, alguém quiser apoiar esse evento, está aberto? Isso, e nós precisamos muito da ajuda aí da sociedade. Está faltando algumas coisas ainda para a associação que precisamos aí, né? Chuta alguma coisa que está precisando lá. O que está mais necessitado nesse momento? Uma verba para a gente estar conseguindo pagar os nossos gastos, né? De coisas que aconteceu mesmo na associação. O nosso novo estatuto, alguns alvarás que a gente tem que tirar para a festa. Uhum. Atenção, órgãos públicos, vamos liberar isso de graça para o pessoal, não só para a associação dele. Eu acho que toda associação que presta serviços à comunidade, serviços sociais à comunidade, tem que ter esse apoio de todos eles. Prefeitura, polícia, os nossos deputados também podem se mover um pouquinho para poder ajudar. Não só estou falando da ASPAN, não, mas todas as associações que têm esse lado humano. E nós também da comunidade podemos ajudar também, né? Só entrando em contato lá, isso, que o telefone dá. É o 3231-4668. Não é isso? Eu espero
que todo Pará de Minas possa lá nos prestigiar no dia 12 e 13 de setembro no Clube da Prefeitura e possa ir lá participar conosco da nossa festa. Eu queria, João, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. Essa questão de superação, de correr atrás daquilo que, que ela quer. Eu queria que você falasse, deixasse um recadinho pro pessoal de casa, olhando para lá, fazendo o sinal para lá. Então, eu espero que no futuro bem próximo, né, vários órgãos públicos, lojas, já soubessem pelo menos comunicar conosco que somos surdos, né, advogados, médicos, enfim, é o meu sonho que eu quero muito, né, e ainda não temos ainda esse aporte, né, sempre estamos contando com uma pessoa de boa vontade, mas minha esperança é que nesse futuro bem próximo as pessoas da sociedade saibam comunicar e participar conosco, né? E quem sabe o dia 12 e 13 de setembro não é uma oportunidade legal para vocês começarem a despertar esse interesse para a língua brasileira de sinais, Libras, e começarem a fazer o curso. E quando for o primeiro programa, depois do dia 13 de setembro, eu quero o troféu aqui, tá? Ok? Queria muito agradecer, agora eu quero falar, me ajudar, agradecer pela participação de vocês, aqui na TVI, no Opinião. Isso, Opinião. Deus abençoe vocês, todos, e continue iluminando o trabalho de vocês. Agora vamos dar boa noite para todo mundo. Nossa, obrigado. Então, uma boa noite. Boa noite. Ou boa tarde para quem está assistindo a reprise. Isso. No domingo. Isso. Até semana que vem. A gente tem um encontro terça-feira no programa Talentos e na quarta eu tô aqui de volta com o programa Opinião. Até semana que vem. Tchau.